Bom, vamos lá. Então, na semana retrasada, né, na aula passada, a gente terminou falando desses conceitos, na verdade, vem lá do ensino médio, né? A gente, na verdade, mais aqui fez uma demonstração teórica em cima de conceitos que vocês já viram ao longo do curso de graduação, usando a expansão em série de Taylor, para demonstrar que a pressão não varia horizontalmente. Então, P1 aqui e P2 são iguais, né? E que ela varia linearmente com a profundidade. Então, a gente demonstrou o famoso ρGH, né? Mas de uma forma mais elegante, vamos dizer assim, tá? E aí demonstramos esse caso aqui, que era o caso em que, independente do formato do recipiente, a pressão é sempre a mesma, é uma consequência do que eu acabei de mostrar ali, né? A gente demonstrou também que a pressão é sempre perpendicular, né? Ela depende da normal unitária da área, para a gente saber a direção que ela age, porque num ponto, por exemplo, a pressão está sempre agindo para dentro do ponto, e numa superfície ela está sempre agindo para dentro, né? Na normal a superfície sempre, né? Então a gente demonstrou isso também. Né? Independente do formato, o que diz a resultante, vamos dizer assim, né? O que governa a direção na qual a pressão age numa superfície é justamente a normal unitária dessa superfície. Bom, aí também isso daqui é trivial, né? Vocês já viram lá no ensino médio, em Física 1, né? Um elevador de Pascal, vamos dizer assim, né? Que justamente é uma máquina de Pascal, né? Que faz uso dessa relação de pressão, né? Bem trivial, né? Para transmitir uma força maior numa área maior a partir de uma força aplicada num elemento com área menor, né? Bom, aí o que a gente precisa falar agora são os instrumentos. Desculpa, depois a gente vai falar dos instrumentos. O que a gente vai falar agora é de pressões absolutas, ou pressão absoluta e manométrica, né? Que é também um conceito bem trivial, bem simples. Vocês se enrolam muito, então tomem cuidado. Tomem bastante cuidado com isso, porque, de forma geral, isso infelizmente, né? Enfim, uma fonte de erro enorme, então tomem cuidado na hora de usar isso, apesar de ser um conceito hiper simples, né? Hiper trivial. Tá? Bom, a maior parte dos dispositivos, né, então aqui tem um monte de manômetro aí que vocês já devem ter visto em diversos locais, né, postos de combustível, indústria, enfim, é um manômetro para medir pressão, mas a maior parte desses dispositivos, eles leem zero na pressão atmosférica. E aí eles indicam a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica local. Tá? Então, por exemplo, esse dispositivo aqui, né, ou todos eles aqui, na verdade, eles estão medindo zero com relação à atmosfera. Né? Nós estamos expostos a uma pressão de 101.300 e qualquer coisa quilopascal, dependendo, lógico, né, da altitude que nós estivermos. Então, na hora que ele está medindo zero aqui, na realidade, ele está medindo 101.300 e qualquer coisa pascal, tá? Ou zero manométrico, né? Tá? Ou zero com relação à pressão atmosférica. Tá? E aí, essa diferença, né, entre a pressão atmosférica e a pressão de trabalho se chama pressão manométrica. Tá? A pressão manométrica pode ser positiva ou negativa, mas a pressão absoluta não. A pressão absoluta, o zero absoluto é a pressão zero, abaixo da qual não é possível obter pressão. E a pressão negativa significa, a pressão manométrica, né, negativa, simplesmente significa que a gente está abaixo da pressão atmosférica. Tá? Então é o vácuo, né? E eles são medidos com manômetros de vácuo. E aí aqui está um esqueminha, só para demonstrar isso que a gente estava falando, né?
Então, elas estão relacionadas dessa forma. A pressão manométrica é a pressão absoluta menos a atmosférica. É o que está mostrando aqui, né? Então, a pressão absoluta, se a gente tem uma determinada pressão aqui acima da pressão atmosférica, né? Então, a pressão absoluta seria a pressão atmosférica mais a pressão manométrica, e aí as relações que a gente obtém daí, né? A pressão manométrica, a pressão absoluta menos a atmosférica, tá? Então, elas se relacionam dessa forma. Então, a pressão manométrica absoluta menos a atmosférica. E o vácuo é a pressão atmosférica menos a pressão absoluta. Tá? Então, aqui no caso, né, a pressão absoluta vai estar abaixo da pressão atmosférica. Então, a gente teria uma pressão aqui abaixo da pressão atmosférica. Então, aqui seria alguma coisa acima de 101.325, e aqui seria abaixo, né, o absoluto que eu estou falando, né? Aqui seria alguma coisa abaixo do 101.325, né? Seja lá onde esse 101.325 esteja, né? Digamos que seja aqui onde eu esteja, onde vocês estão. Tá? Então, aqui está a pressão atmosférica. A pressão absoluta ela é absoluta, né, com relação à pressão atmosférica, e o vácuo e a pressão manométrica são relativos à pressão atmosférica. Tá? Então, isso sempre tem que ficar indicado, na verdade, né? A verdade é que não tem como vocês descobrirem, então no enunciado do problema ou da prova, isso tem que ser indicado, né? A qual pressão nós estamos nos referindo, tá? E aí, só tomar um cuidado, né? Porque em termodinâmica, e é um parênteses aqui na aula, né? Em termodinâmica, se vocês olharem as tabelas termodinâmicas, elas sempre usam pressão absoluta, tá? Então, lá na termodinâmica, a gente sempre trabalha com pressão absoluta. Então, tanto é que aqui, ó, 100 graus Celsius, a pressão de saturação da água é 101.000, né? Aqui está em quilopascal, 101.300, ele arredondou aqui, né? Tá? Então, na pressão, ou seja, na pressão ao nível do mar, né, aproximadamente 101.300 pascal, a água muda de fase a 100 graus Celsius. Tá? Certo? E na maior parte de aplicações em mecânica dos fluidos, a gente usa pressão manométrica. Né? Então, aqui em mecânica dos fluidos, a gente, de forma geral, trabalha com pressão manométrica, e lá em termodinâmica, a gente trabalha com pressão absoluta. Tá? Aí uma questão também de conveniência, isso daqui na verdade é até uma preliminar do que vocês vão ver lá em máquinas de fluxo, lá na frente, né? É uma maneira de converter pressão para uma altura equivalente de líquido conectada na atmosfera, nesse caso aqui, né? Então, a gente chegou nessa relação fazendo a expansão em série de Taylor de um elementozinho infinitesimal, né, de um fluido, então o nosso famoso ρGH, né, certo? Então a pressão P1, que estaria numa certa profundidade, ela é a pressão P2, né, o que a gente tem aqui em P2, mais o γH, né, mais o peso de fluido, essa coluna de fluido que está aqui embaixo. Se o P2 estiver na atmosfera, né, se a gente subir um pouquinho isso daqui, de modo que o P2, conhecido aqui com nível, e aí só um outro parênteses aqui, né? Sempre que a gente tem esse símbolo aqui, significa uma superfície livre. Né? E a pressão ali é a pressão atmosférica, PA, P0, né? Então, dependendo do livro, ou PATM, né? PATM, tá certo? Então, esse símbolo, às vezes é esse símbolo, com 3 setinhas embaixo, tá? Significa que ali é a superfície livre do líquido ou a pressão atmosférica ali, né? Tá? Então, o que a gente tem, calculando o γH aqui, se o P2 estiver na atmosfera, é a pressão manométrica. Tá? É justamente quanto essa coluna de fluido para baixo ali, né, está acima da pressão atmosférica. Tá? Se a gente coincidir o P2 ali com a superfície livre. E aí, a gente pode escrever dessa forma a relação, né? Pressão manométrica é γH, onde H vai corresponder àquela pressão, ou seja, a gente pode dizer que o H é o P manométrico, né, sobre gama. Então,
em bomba, quando você chegar lá em máquinas de fluxo, de forma geral, a energia que uma bomba fornece é descrita em metro. E aí a gente vai ver por quê e a relação entre o que a bomba fornece em metro e o que ela fornece em Pascal, por exemplo, no SI, né, é dado por essa relação aqui, tá? E de forma geral, qual é aquela altura H, né, ou que altura H corresponde àquela pressão P, tá? Bom, então a unidade de Pascal, né, a unidade de pressão Newton Pascal, Newton por metro quadrado no SI, aí o pound per square inch, né, o PSI, ou libra-força por polegada quadrada, que a gente vê muito no posto de combustível, né, quando vai calibrar o pneu do carro, né, o bar, altura de coluna de líquido, né, normalmente a pressão atmosférica pode ser expressa em 760 milímetros de mercúrio, e aí a relação entre eles é justamente essa daqui, né? Tá, o metro de coluna d'água, isso daqui, aí o que eu estava falando de máquinas de fluxo, né? Se vocês olharem catálogo de bomba, normalmente ela pode ser especificada dessa forma aqui, ó. Essa bomba fornece uma energia de 30 metros de coluna d'água, 30 MCA. Se vocês quiserem saber a pressão que isso corresponde, é só vir aqui, né, multiplicar o H pelo gama. Então vai dar a pressão que a bomba fornece. Agora, se ela disser, essa bomba fornece 50 mil Pascal, é muito mais conveniente você saber qual a altura que ela consegue elevar o fluido, porque não precisa fazer muita conta, já está ali direto. E tabelar, fazer a tabela de bomba também fica mais simples com a altura de coluna de líquido. Tá? Então, normalmente a tabela, se alguém já pegou uma tabela de fabricante de bomba, ela está especificada, uma bomba está sempre especificada por quantos metros de coluna d'água que ela consegue elevar o fluido. Tá? Certo? E aí, o barômetro, né, o famoso barômetro. Então, a medida da pressão atmosférica aqui, normalmente é feito com barômetro de mercúrio, né? Que é um tubo de vidro, né, fechado num lado e aberto, onde o lado aberto, né, está num container aí, num recipiente de mercúrio. E aí o balançozinho de força aqui, né, o peso da coluna de mercúrio, que é essa coluna aqui, né, de altura H, que ela vai da superfície livre aqui em cima até a superfície livre embaixo, né? Então, o peso dessa coluna, essa parte aqui que entra para dentro do recipiente, não exerce nenhuma influência no peso, né? Só o que está acima da superfície livre aqui. Mas a força pela pressão de vapor, porque normalmente aqui dentro, né, tem vapor de mercúrio, porque no princípio, né, os primeiros dispositivos desse eram esse tubo aqui, né, esse tubo de ensaio, aí ele era virado dentro aqui dessa coluna de mercúrio. Então aqui fica vapor de mercúrio, na verdade, né, não tem ar aqui dentro. Então a força pela pressão de vapor de mercúrio ali, né, equilibra com a força da pressão atmosférica. Então, à medida que a pressão atmosférica vai diminuindo, esse nível aqui sobe, né? E o nível H aqui diminui. Tá? E vice-versa. À medida que a pressão atmosférica aumenta, a força exerce uma. A pressão atmosférica exerce uma força maior aqui, né? E o nível e o H aumenta, né? Bom, então, aí, enfim, simplesmente aplicando um balanço de força ali, né? Força devido à pressão. Então, a pressão atmosférica vai ser igual ao gama, né, a massa específica, ρg, vezes essa altura H. Mas a pressão de vapor, que na verdade ela é muito pequenininha, né, 0,16 Pascal absoluto, então é muito pouco. Por isso que, de forma geral, isso daqui nunca aparece. Tá? Então, é aproximadamente, a menos que se queira uma medida muito, muito, muito precisa, né? Então, de forma geral, é simplesmente o gama do mercúrio vezes H. No nível do mar, né, a pressão atmosférica, é o que eu estava falando, 760 milímetros de mercúrio. Aí explica por que se usa o mercúrio nesses dispositivos, né? Porque o mercúrio tem um peso específico, ou uma massa específica enorme. Então, 133,7 kN por metro cúbico.
enquanto o peso específico da água é de 9,77. Se a gente construísse um dispositivo desse, né, um barômetro de água, na pressão atmosférica, a gente ia precisar de um dispositivo de 10 metros. Tá? Então, aqui só para ter uma escala, né, do que isso representa. Então, um barômetro de mercúrio tem um pouco mais de meio metro, né, uns 76 centímetros, enquanto que um barômetro de água precisaria de 10,36 metros. Tá? E aí, de novo, né, se a gente quiser multiplicar 760 por 133,7, a gente vai ter que chegar nos 130.300 quilopascal lá, que é a 130,3 quilopascal, que é a pressão atmosférica. Tá? Certo? Alguma dúvida aí? Trivial, né? O que vocês já viram aí, mas ao longo da vida. Essa parte de manômetro também não tem muito mistério. É uma coisa que vocês já viram em física, que vocês já viram no ensino médio, tá? Então, o manômetro, né, são dispositivos de medida de pressão baseado em colunas de líquidos em tubos verticais ou inclinados. E aí a gente vai ver quando que usa o vertical, quando que usa o inclinado, né? E aí é só sair aplicando ρGH ao longo do manômetro para a gente chegar nas diferenças de pressão, né, ou nas medidas de pressão de interesse. Tá? Então, essa daqui é a aplicação do ρGH em diversos casos. Tá? Então, enfim, em palavras, né, a diferença de pressão entre dois pontos num fluido estático e incompressível pode ser determinado medindo-se a diferença de elevação entre os dois pontos. Né? É trivial, está escrito aqui o que está calculado aqui em cima. Né? Tá? E aí as hipóteses, né? O fluido tem que estar estático, ele não pode estar em movimento, e o fluido tem que ser incompressível. Tá? Se a compressibilidade do fluido entrar em jogo aqui, né? Claro que o H ele também vai ter o efeito da variação da massa específica do fluido. Né? Você está ocupando um volume menor com a mesma massa de fluido, se a compressibilidade entrasse. Mas não é o caso aqui, a gente só vai tratar de fluidos incompressíveis. Então é um dispositivo desse tipo aqui, né? Tem sei lá, a gente quer saber a pressão de gás aqui. A pressão de gás ela vai ser proporcional a essa altura H aqui, né? Tá? Se a pressão do gás aumentar aqui, o H muda, e se ele diminuir, o H vai variar ali proporcionalmente à diferença de pressão ali que o gás está exercendo nessa coluna, tá? Certo? Existem outras configurações possíveis, né? A gente vai ver, pode ter um ou mais fluidos como mercúrio, água, álcool ou óleo. E aí o tipo de mercúrio, ele depende, o tipo de fluido depende basicamente das pressões que a gente está analisando, né? Então, fluidos pesados são usados se grandes diferenças de pressão são antecipados, né? Porque, claro, que se eventualmente você está medindo uma pressão que você não sabe, mas você já tem mais ou menos uma noção do que será a pressão. É possível, em alguns casos, um processo industrial, por exemplo, dificilmente vai ter um ΔP pequeno, né? E mesmo porque ΔPs pequenos, eventualmente, são desprezados. Então, eventualmente, um ΔP pequeno, né, uma variação de pressão pequena entre dois pontos, entre dois reservatórios, enfim, ou é uma condição de processo que tem que ser alcançada, ou é uma aplicação mais acadêmica, né, vamos dizer assim, ΔPs menores. Então, normalmente, na indústria, trabalha com diferenças de pressões grandes. Então, se a pressão do gás aqui variar muito, e a gente colocar aqui água, por exemplo, ou for uma pressão grande, né, é aquele caso que a gente estava vendo lá da pressão atmosférica. Né? Se o manômetro fosse feito de água, a gente ia precisar se o barômetro, né, fosse feito de água, a gente ia precisar de um barômetro de 10 metros de altura. Né? Então é mais ou menos a mesma ideia aqui. E pressões muito pequenas também, existe uma dificuldade inerente. Imagina que você tem, que a gente tem um processo aqui, né, desse reservatório
laboratório, e que a gente quer ter uma sensibilidade para medir pressões muito pequenas. Então, se aqui for mercúrio, eventualmente a coluna de mercúrio nem se mexe muito. E aí, eventualmente, a gente tem que inclinar aqui, a gente vai ver, né? Inclinar o manômetro ou colocar um fluido mais leve. Tá? E aí, enfim, o tipo mais simples, né, de manômetro é o tubo piezométrico, que é simplesmente um tubo vertical aberto no topo aqui, então ele se conecta com a atmosfera, né? Então aqui a gente poderia, sei lá, desenhar o nosso símbolozinho lá de superfície livre ali para a atmosfera, se quisesse, né? E anexado ao container, ao recipiente, na qual a gente quer medir a pressão. Então tá aqui, essa representação aqui, né? E aí a gente mede a pressão manométrica simplesmente aplicando essa expressão que a gente analisou anteriormente, né? Então, simplesmente fazendo um gama H aqui, a gente tem a pressão manométrica, né? Onde o PA aqui, né? Seria PA manométrico, né? Tá? É o gama H. Se a gente quisesse o absoluto, a gente tem que somar aqui na pressão atmosférica, tá? Que é o que está indicado aqui embaixo, certo? Ele é bem simples, né? É um dispositivo extremamente desprovido de qualquer complexidade, então é só vir aqui e medir a altura. Mas tem algumas desvantagens, né? A pressão A não pode ser vácuo, a gente teria um limite aqui de altura que o fluido não desceria mais, ou eventualmente se isso aqui fosse conectado a um tubo, né? Se isso daqui fosse um corte de um tubo, se isso daqui fosse vácuo, eventualmente o fluido ia ser succionado lá para dentro e ir embora, né? O PA não pode ser muito grande, por motivos óbvios aqui, né? Ele pode transbordar ali, eventualmente. E o fluido do recipiente tem que ser um líquido, então aqui dentro tem que ser um líquido immiscível, né? Eventualmente. Se você quiser usar aqui, ele está usando o mesmo líquido, né? Mas se quiser usar um líquido manométrico, por exemplo, eles têm que ser líquidos immiscíveis. Se for gás aqui também, eventualmente ele também vai cair ali para dentro e ser... dificilmente ele vai... É possível, né? Um gás, ele eventualmente também poderia sair por ali, né? Passar pelo líquido em forma de bolhas, né? Eventualmente, se for um gás. Então, existem essas restrições, apesar de ser muito simples, né, são em U, né, uma evolução do tubo piezométrico, a configuração em U. Então, resolve as dificuldades apontadas anteriormente. Então, o A pode ser um gás, por exemplo. Eventualmente, ele não escaparia aqui para baixo. Tá? E aí, para achar a pressão PA, existem algumas maneiras, né? Então, de novo, é uma coisa que eu parto do princípio que vocês já viram isso lá no ensino médio, que vocês já viram isso em física. Se alguém tiver alguma dificuldade, é só perguntar, tá? Para a aula e pergunta, pode tirar dúvida depois, se pintar alguma dúvida depois. Mas isso aqui, teoricamente, não é novidade para vocês, tá? A questão do manômetro em U, tubo piezométrico, né? Toda essa parte de hidrostática inicial não é novidade, né? Teoricamente não deveria ser novidade, mas vamos lá, se tiver alguma dúvida não tem problema nenhum, tá? Se ficou alguma coisa aí, até mesmo do passado, né, que não tenha ficado muito bem consolidado ou qualquer dúvida é só perguntar. Bom, então como é que a gente acha, aqui a gente viu, né, trivial, né? Então como é que a gente acha PA, gama H, trivial, né? Então manométrica e absoluta aqui, né? Gama H mais a pressão atmosférica, tá? Bom, e aí como é que a gente faz aqui nesse caso, né, do manômetro em U? Então, para a gente achar a pressão PA, a gente começa de uma ponta, né? Então pode ser a ponta de cá ou pode ser a ponta de cá, você que escolhe. Do sistema, né? E vai andando ali no sistema, né? Workaround, né? Vai indo ali ao longo do sistema, ou de lá para cá, né? Ou do ar para a superfície livre, ou da superfície livre para o ar, tá? Até a outra ponta, e vai trabalhando aí nos diferentes fluidos até a outra ponta, sempre usando P igual a gama H mais P0, tá? E aí, só por simplificação, né, vamos trabalhar com pressão manométrica, porque aí esse P0 aqui vai embora, né? É só uma simplificação que a gente faz para não ter muito trabalho. Depois, no final das contas, se quiser saber a pressão absoluta, a gente vai ter a pressão manométrica. No final das contas, se quiser obter a pressão absoluta, é só somar com a pressão atmosférica, tá? Bom, aí começando do ponto A, né, a gente viu que a pressão
na horizontal, à medida que a gente se move para a horizontal, a pressão não varia, então a pressão em A e a pressão em 1 são as mesmas. Então, em qualquer ponto aqui nessa horizontal, a pressão é a mesma. Então, P1 igual a PA, e à medida que a gente desce aqui, essa altura H1, que é o que ele está representando pelo ponto 1 para o ponto 2, a pressão vai aumentar, né, de γ1 a H1, né? Então, esse fluido aqui tem peso específico γ1 e a gente desceu H1 aqui à medida que a gente está, vamos dizer assim, andando aqui, né, ou fazendo o caminho do manômetro, né? Então, aumentou γ1 H1. Então, aqui no ponto 2, né? O que é a pressão no ponto 2? É a PA, que é igual a P1, isso que eu botei aqui, né? PA, que na verdade é o que a gente quer, né? A pressão desse reservatório, mas ela é igual a P1, tá certo? Então, vocês que sabem, né? PA ou P1, tanto faz. É melhor carregar o PA só porque é a pressão que a gente quer. Mas eu só estou enfatizando aqui que ele é igual, tá? Mais γ1 H1. Isso daqui vai ser igual a pressão nesse ponto aqui, né? Tá? Essa é a pressão nesse ponto. A gente não precisa ir guardando essas pressões intermediárias. A gente simplesmente vai evoluindo à medida que a gente vai dando o manômetro. Aí do ponto 2 para o ponto 3, a gente tem as mesmas pressões, porque é a mesma massa de fluido, né? Não tem nenhum outro fluido aqui entre o ponto 2 e o ponto 3. Então, as pressões elas ficam iguais, né? Mas a gente não pode fazer isso no ponto 1, porque o fluido muda aqui, né? A partir do ponto 2 aqui, o fluido muda. Então, no ponto 2 para o ponto 3, a pressão é a mesma, então aqui vai ser a mesma coisa, PA mais γ1 H1, tá? Mesma coisa da pressão em 2 ali. Então, quando a gente vai do 2 para o 3, nada muda, né? Continua a mesma pressão, mas a gente ainda tem que subir ainda, né? Ainda tem essa última coluna de fluido ali. A gente vai, e lembra, né? A gente está trabalhando com pressão manométrica. Então, a gente sobe. Então, por isso que está um menos aqui, ó. Então, a gente sobe agora uma altura H2 num fluido que tem o peso específico γ2, tá? E aí, igual a zero, né? Por quê? Esse sistema está em equilíbrio. Então, a soma de todas essas alturas, ou seja, o fluido, o fluido A, nessa pressão que está aqui, né, PA, ele vai fornecer uma altura H1 e uma altura H2 ali no fluido que tem o peso específico γ2. Então, essas alturas estão em equilíbrio, essas pressões estão em equilíbrio. Então, se a gente for fazer a soma das pressões, isso tem que dar zero, né, para caracterizar o equilíbrio. Tá? E aí a subtração vem do fato, né, por que eu fiz o menos aqui, né, da pressão diminuir à medida que subimos, né. Então, quando desce, a gente sobe, quando desce a gente soma, e quando sobe, a gente subtrai, tá? Beleza? Aí, trivial, né? Então, essas são as alturas do sistema quando ele está em equilíbrio, né? O H1 e o H2. Sujeito a essa pressão PA, com os fluidos 1 e 2 tendo o peso específico γ1 e γ2. Essa é a forma que os livros, de forma geral, apresentam, né? Essa daqui é a forma de baixo aqui, ó, a forma que eu prefiro, né? Aí é uma questão de ponto de vista, cada um faz do jeito que quer, né? A gente sabe que a pressão em 2 e a pressão em 3 são iguais. Quem é a pressão em 3 aqui? É o γ2H2, tá? Então a gente simplesmente pode fazer isso aqui, ó, P2 igual a P3. Quem é o P3? γ2H2 aqui, né? Certo? Aqui tem γ2, H2. Certo? Manométrico, né? Lembrando que a gente está trabalhando com pressão manométrica. Quem é o P2? É o PA mais γ1H1, tá? Certo? Aí simplesmente iguala aqui, vai dar exatamente o mesmo resultado ali em cima, né? Se eu jogar esse cara para lá, ó, PA mais γ1H1 menos γ2H2 igual a zero, tá? Ponto de vista, aí cada um faz do jeito que quer, prefiro dessa forma aqui. Tá? Para mim, eu acho mais simples. Agora, nesse caso, né, à medida que o fluido que o manômetro vai tendo mais perto, vão ter exercícios aí para vocês na lista, que ele tem, são manômetros um pouquinho mais complicados, né?
Então, aí pode ser que essa forma de ir seguindo o manômetro seja mais fácil, tá? Certo? Talvez aqui, usar essa estratégia aqui no manômetro um pouquinho mais complicado, seja melhor usar essa estratégia aqui, tá? Aí vocês têm que ver lá, depois vocês fazem a lista de exercício e ver o que vocês preferem, tá? Certo? Então, nesse caso aqui, né, qualquer que seja a estratégia, a gente fica com essa relação. E aí a pressão PA, que é o que a gente quer, né? O manômetro ele está ali para a gente saber quem é PA, na verdade, né? O objetivo de tudo, né? Ele pode ser escrito em função das colunas, né, de fluido que estão ali H1 e H2. Então, o que é o PA? Gama 2 H2 menos gama 1 H1, tá? Certo? E aí, se o A for um gás, aí começam as simplificações, né? Se o A for um gás, o gama 1, na verdade, né, não o H1, né, mas o gama 1, ele é muito menor do que o gama 2. Se vocês pegarem aí qualquer tabela termodinâmica, né, a massa específica de um gás ela é muito menor do que a massa específica de um líquido, né? Se o A for um gás e o 2 for um líquido, né? Na verdade, é isso que a gente está falando aqui, né? Porque normalmente o líquido manométrico, né? O fluido manométrico aqui ele é um líquido, né? De forma geral. Não é um gás, porque senão ele escapa ali, é lógico, né? Bom, então, o que é o PA, né? Desprezando aqui o gama 1H1, PA é simplesmente gama 2H2, né? Se o A for um gás, tá? Certo? Só medir essa altura aqui, ó, H2, e multiplicar pelo peso específico do líquido que está ali dentro, tá? E aí, se o pH for muito grande, né? Aí isso que a gente estava comentando, né? Um fluido pesado, como o mercúrio, pode ser usado para evitar alturas muito grandes. Ou se for muito baixo, um fluido muito pesado resultaria em uma sensibilidade pequena, né? Você ia ter dificuldade de ler aqui variações de pressão, né? Se a pressão A, se o delta PA, na verdade, né? Se o PA fosse baixo, eventualmente esse H2 poderia ser muito pequenininho, né? Ou se a variação delta PA for baixa, a gente pode ter uma dificuldade de ver até a variação, né? Até mesmo a leitura do H2 ali, né? Se ele estiver muito pertinho aqui, ó, se o H2 fosse muito pequenininho aqui, talvez pudesse ser difícil fazer a leitura ali do H2, né? E também aí uma outra configuração, né, usado para medir diferença de pressão entre dois recipientes, né, num dado sistema. Então tá aqui, é a mesma coisa. E aí a mesma coisa, né, a gente começa de um lado e vai até o outro. Então, isso aqui a gente já viu, PA mais gama 1H1 aqui, foi o que a gente viu, né? Aí chegando até aqui, na verdade, é o que a gente viu anteriormente, ó, PA mais gama 1H1 menos gama 2H2, né? Certo? A gente tinha parado aqui no 4, porque esse recipiente, esse reservatório tinha parado aqui, estava aberto para a atmosfera, aqui era pressão manométrica, agora não é mais. Então, à medida que a gente continua subindo aqui, ó, tem que subtrair de novo gama 3H3, né? Subtrai gama 2H2, porque a pressão diminui à medida que a gente sobe, depois sobe mais ainda nesse outro fluido no recipiente B, eventualmente, né? E aí a gente subtrai o P5, né? Ou iguala tudo isso ao P5, tanto faz. E aí a gente tem que considerar essa pressão que está ali no lado direito, né? Então, menos P5, ou PB, né? Certo? E aí a diferença de pressão, PA menos PB, vai ser gama 2H2 mais gama 3H3 menos gama 1H1, né? Fazendo essa estratégia de ir andando ali ao longo do reservatório, tá? Ou então, aquilo que eu tinha falado, né? Se quiser fazer P3 igual a P2, aqui também funciona, né? Quem é P3? É o gama 2H2 mais gama 3H3 mais PB, né? Certo? E aí daria no mesmo também se a gente fizesse P3 igual a P2, né? Que o P2 é PA mais gama 1H1, tá? Certo? Então aí, né, do que a gente viu, só para simplificar, né, para vocês, alguns macetinhos, né? Então, 2 pontos na mesma elevação em uma massa contínua do mesmo fluido estático vai ter a mesma pressão, que é o que aconteceu aqui quando a gente foi para o 2 por 3.
Na medida que a gente vai andando para baixo, a pressão aumenta, então a gente soma γH, e à medida que a gente vai para cima, a pressão diminui, a gente subtrai γH, tá? Aí algumas, na verdade essa parte de manômetro, né, é bem simples, eu só vou deixar algumas perguntas aí para vocês refletirem depois. Então só se vocês refletirem aí, né, para consolidar o conhecimento, né? Então nessa configuração, se faz diferença trabalhar em pressão absoluta ou manométrica, né? O que vocês acham? Vocês acham que PA e PB absoluto ou manométrico faz diferença? Em qualquer outra que envolva diferença de pressão, onde nenhum lado está aberto para a atmosfera, né? Então, estou fazendo a pergunta nessa configuração e qualquer outra configuração que os recipientes não estão abertos para a atmosfera. Faz diferença trabalhar com pressão atmosférica ou manométrica, né? Se você quer saber o PA menos PB, se esses caras aqui forem manométricos ou absoluto, né? Ou pressão absoluta, faz diferença? Essa é a pergunta. E o que acontece se a gente diminuir muito a pressão em A e aumentar muito a pressão em B, né? Então, qual vai ser a configuração aqui, né? Também, de novo, é uma coisa aí trivial, né? O que o fluido vai fazer ali, né? E de onde vem o fluido para preencher o manômetro, né? Então, aqui eu só queria, uma coisa que eu já falei aí anteriormente, né? É que quando a gente olha essa configuração, a gente imagina que é um recipiente fechado, mas isso também poderia muito bem servir se isso fosse uma tubulação, né? Tá? Se isso aqui fosse uma tubulação aqui de qualquer fluido, entendeu? Então o fluido está escoando ali, você foi lá e abriu uma tomada de pressão ali num tubo, e aqui em cima da mesma forma, né? Porque aí você pensa, se a pressão diminuir, eventualmente será que vai ter fluido suficiente para, né, ou se a pressão aqui aumentar, será que e aí esses Hs aqui vão variando, a gente tem que ter fluido para escoar ali dentro do manômetro, né? Mas, na verdade, isso daqui, se você pensar como um processo industrial, né, que você tem um fluido ali escoando pelo manômetro, ele vai ser naturalmente preenchido, né? A pressão dessas tubulações aqui vão preencher o manômetro, tá? Certo? Na verdade, se isso daqui fosse fechado, o que eventualmente aumentaria a pressão é você ir colocando massa ali para dentro, né? E aí você vai, aqui poderia ter uma tomadinha de pressão ali, desculpa, uma válvula aqui, né? Que você vai adicionando massa, né? Pressurizada, claro, né? E aí, à medida que você adiciona massa ali, esse cara vai empurrando para baixo, tá? Esse nível e para cima esse nível ali, né? Se a pressão em A for aumentando e a pressão em B for diminuindo, tá? Então são umas questões aí para vocês refletirem, né? É uma coisa super simples. Eu espero que vocês não tenham nenhuma dificuldade para fazer exercício da lista dessas questões de manômetro, nem se eventualmente cair na prova, porque não tem, né, muito mistério, né? Isso daqui é mais para vocês refletirem um pouco sobre o processo físico, né? Do que está envolvido num dispositivo desse. Mas, de novo, né, nenhuma pegadinha, tudo muito trivial, muito direto, tá? Nada que, nessas alturas do campeonato, represente dificuldade, tá? Beleza? Bom, como é que a gente aumenta a sensibilidade do manômetro, né? Se a gente quiser medir pequenas variações de pressão, tá? Então, a gente falou anteriormente uma estratégia, né? Usar um fluido com uma massa específica pequena. Ou então, o que a gente pode fazer, e aí aqui ele está definindo sensibilidade, né? A razão entre a deflexão observada no líquido manométrico e a diferença de pressão aplicada. Ou seja, o manômetro que tem grande sensibilidade significa que você varia um pouquinho a pressão e ele aumenta muito o nível ali, né? Então isso fica fácil de você ler, né? Imagina que você tem um tubo graduado. Você tem aqui um tubo graduado, né? Certo? E aí você está com nível, sei lá, aqui, digamos que a pressão, né, forneça um nível aqui, assim, mais ou menos. Aí a pressão aumentou só um pouquinho e o nível subiu
só um pouquinho para cá, né? Tirando toda essa questão de paralaxe, da tensão superficial que afeta ali a medida, né? Dificilmente uma pressão pequenininha a gente conseguiria perceber. Então, a sensibilidade do dispositivo seria isso. Como que a gente aumenta a sensibilidade, né? Seria a gente, sei lá, por exemplo, diminuir a massa específica do fluido, de modo que agora o mesmo ΔP, por exemplo, traria o nível, não sei, né? Eu vou chutar aqui, né? Traria o nível daqui, por exemplo, para cá, ó, tá? Então, essa é a sensibilidade. No mesmo ΔP, esse nível variou um pouquinho e esse nível variou muito, né? Então, é mais fácil de fazer essa leitura. Então, isso que é a sensibilidade. A gente consegue isso mudando a massa específica do fluido ou inclinando o manômetro. Então, por quê, né? Na verdade, o que acontece fisicamente é que, à medida que a gente aumenta a pressão e a resposta do fluido ao aumento de pressão é aumentar a altura, né? Como ele está inclinado, ele tem que andar mais na vertical, certo? Ele tem que andar mais na vertical para aumentar a mesma altura. Então, essa é a ideia do tubo inclinado, né? Então, L maior para o mesmo H. Quanto mais você inclinar o manômetro, mais ele vai andar, né? Mas aí você vai ter que ter um espaço grande, né? Às vezes não é muito conveniente você fazer também um manômetro muito comprido. E aí, né, a grande novidade agora é que como a gente precisa escrever em função do L, né? Porque a graduação agora está aqui, ó. Na verdade, agora a graduação a gente vai ler inclinada aqui, ó, que é justamente o sentido de fazer o tubo inclinado, né? É fazer uma graduação que acompanhe o tubo ali linearmente, não o H. Então, manter, né, o L2 sendo θ, ele continua sendo H2, né? Certo? Mas agora a gente escreve o movimento do líquido em função do tubo inclinado. Então, é a mesma coisa, PA mais γ1H1, menos, aí agora a gente está subindo, né? Daqui até aqui a pressão é a mesma, né? Então, aqui nesse ponto aqui a gente tem γ2H2, mas quem é o H2? L2 sendo θ, né? O L2 está aqui, L2 sendo θ, né? E o θ está aqui, né? Então, trigonometria básica, né? Então, γ2, L2 sendo θ, menos γ3H3. Agora a gente não precisa mais escrever o γ3H3. Isso daqui ficou inclinado porque o tubo estava inclinado. Mas esse H3 aqui é uma consequência, então ele pode ser escrito em função do H3 também. A gente está lendo aqui, né? O manômetro está sendo lido na parte graduada do fluido γ2 aqui, ó, do fluido 2, tá? Ou PA menos PB, γ2L2 sendo θ, mais γ3H3, menos γ1H1. E aí, para ângulos pequenos, né? Isso que eu estava falando, quanto mais inclinado o manômetro tiver, o deslocamento de fluido ao longo do tubo inclinado é grande mesmo para pequenos ΔPs. Então, aqui o que ele está mostrando é que o L2, né, se a gente pegar aqui o L2, ele é proporcional a 1 sobre seno θ, né? Porque o seno θ vai ali para o denominador, né? Tá? Do lado de lá da equação. Então, ele é proporcional a 1 sobre seno θ. Então, quanto menor e o limite aqui, né, perto de infinito, né? Ele tende a infinito nesse caso, né? Mas é claro que você também dois aqui e passo, né? Tá? Então, PA menos PB, γ2L2 sendo θ, mais γ3H3, menos γ1H1. Tá? Então, dessa forma, a gente aumenta a sensibilidade do dispositivo na medida de PA menos PB. Beleza? Se a gente estivesse medindo ΔP de gás, né? E lógico, de novo, o fluido 2 é um líquido, que é o que tem que ser normalmente, né? Então, se o A for um gás e o B for um gás também, a gente pode assumir, né, que o peso específico e essa hipótese normalmente ela é bem conveniente, ela é bem coerente, vamos dizer assim, né? Então, a gente pode desprezar o γ3 e o γ1, porque o peso específico, principalmente imagina que isso aqui for mercúrio, né? Então o peso específico do mercúrio é muito grande,
e de gases normalmente são pequenos, né? Então, o PA menos PB fica simplesmente a leitura do L2 aqui, né? Simplesmente a leitura de quanto que o fluido manométrico se moveu ali nessa graduação que eventualmente a gente tiver aqui, tá? Beleza? É só medir aqui, certo? Certo, alguma dúvida aí? Essa parte de manometria normalmente não deveria representar maiores dificuldades. Se alguém tiver alguma dúvida aí, é só perguntar. Não tem muito mistério não, tá? Bom, a queda de pressão ao longo de uma seção horizontal aqui, né, a gente pode usar o princípio de manometria, que tem diversas aplicações. Então, isso daqui é um sistema de tubulação e normalmente, né, isso a gente vai ver ainda em mecânica dos fluidos e a gente vai ver bastante lá em máquinas de fluxo. A gente pode, por exemplo, querer saber a queda de pressão, isso é de interesse de engenharia, né, de interesse prático, né? Qual é a queda de pressão nessa curva aqui, ó? Então a gente pode colocar um manômetro aqui, medir, deixa eu botar outra cor para dar contraste, botar preto. Pode botar um manômetro aqui, ó, medir P1, por exemplo, aí quem você quer chamar, é aqui P2, tá? Porque a cada vez que o fluido faz uma curva, aqui, ó, aqui tem várias curvas aqui, ó, vem para cá, faz isso, ele sofre uma conversão de atrito, né, em calor, porque o fluido tem viscosidade. Então, na hora, mesmo quando ele está escoando em linha reta, ele sofre uma perda de carga, que a gente vai definir mais para frente, mas basicamente é uma queda de pressão que é devido exclusivamente ao atrito ali, à viscosidade do fluido. Então, sempre que ele passa por uma curva ou uma expansão, contração, essa queda de pressão ela é mais pronunciada. Ela normalmente acontece, não importa quão grande ou quão mesmo para tubos horizontais, né? Então, por isso que normalmente mesmo para um sistema de bombeamento, né, uma tubulação horizontal, você tem que ter estações, se for muito longa, né, se for um bombeamento de fluido por longas distâncias, a cada trecho você tem que ter uma estação de boost, né, de elevação de pressão, porque justamente o fluido o atrito, né, interno do fluido entre as camadas de fluido e com a parede do tubo faz com que a pressão caia. E aí existe interesse prático em medir queda de pressão em trechos retos, em curvas, né? Então saber quanto de pressão, por exemplo, você pode querer saber P1 aqui na bomba e P2 ali na entrada e na saída. Isso daqui é um dispositivo que mede a velocidade dos aviões, é o tubo de Pitot, a gente vai estudar isso mais para frente, mas ele se baseia na medida de diferença de pressão entre dois pontos. Então, só estou mostrando aqui algumas aplicações que a gente precisa saber a diferença de pressão ao longo do escoamento, e aí a gente pode usar um manômetro, um tubo em U aqui, né? Um manômetro em U para fazer essa medida de diferença de pressão entre 1 e 2 aqui, por exemplo. Então, qual é a diferença de pressão aqui? Quem vai dar a diferença de pressão é justamente esse manômetro ali, né? Tá? Que é o seguinte, né? A gente simplesmente aplica aquilo que a gente já viu aqui em manometria, né? Vai andando aqui ao longo do manômetro e vai fazendo os aumentos de pressão. Então, se a gente quiser saber o P1 menos P2, né? A gente começa aqui desse lado, por exemplo. Então, P1 mais γ1A mais H, né? O que é o γ1A mais H? Esse trecho aqui, ó. Então, aqui tem um fluido A, por exemplo. Enfim, um fluido 1 e aqui um fluido manométrico 2, né? Então, a pressão aqui nesse ponto A é P1 mais A mais H, que é essa distância aqui horizontal, né? Desculpa, vertical aqui, né? Tá? Então, estamos aqui no ponto A. Aí, vai para o ponto B, a pressão não muda, sobe H aqui, né, no fluido 2, então menos γ2H, menos γ1A, porque tem esse trechinho aqui, né, menos P2 igual a zero, tá? Então, a gente fica com P1 menos P2, né, passa o P2 ali pertinho do P1, P1 menos P2, que é o ΔP que a gente quer medir, né? Por exemplo, se fosse o ΔP numa bomba, né, aqui, por exemplo, ou se fosse, né, se a gente tivesse um manômetro em U, né, se esse dispositivo estivesse ligado ali, se esse dispositivo estivesse conectado aqui, ou se esse dispositivo
se a gente fizesse uma tomada de pressão aqui P1 e P2, né, ligasse o P1 aqui e o P2 ali no outro lado ali do manômetro. E aí as pernas do manômetro fazendo isso, né, essa conexão. Tá? Então o ΔP ali seria gama 2 menos gama 1 H, onde o gama, né, é o ρg, certo? Então, dessa forma aqui, ó, usando essa expressão, a gente conseguiria medir a diferença de pressão no escoamento, tá? Que tem diversas aplicações práticas, a gente vai ver bastante delas ao longo do curso. Tá? Mas essa é uma aplicação prática importante de um dispositivo de medir diferença de pressão ao longo do escoamento, tá certo? E aí o que eu estou mostrando é o seguinte, digamos que a gente tenha um manômetro de mercúrio aqui, né? Digamos que esse fluido manométrico aqui seja mercúrio, e o fluido que esteja escoando ali dentro seja ar. Olha só a massa específica do mercúrio e a massa específica do ar. Então é um absurdo, né? A massa específica do mercúrio 13.600 e a massa específica do ar 1,23. Então é claro que essa diferença aqui, ó, gama 2 menos gama 1, ela necessariamente, né, para uma aplicação que a gente não precise de tanta precisão assim, ela vira simplesmente gama 2H. Tá? Porque a própria diferença, né, o fato da gente não considerar esse 1,23 aqui é até compensado também pela dificuldade de fazer medidas em tubos capilares, né, como a gente viu lá como a gente viu na parte de tensão superficial. E aí existe outras questões, né? Você tem a incerteza de medida pela tensão superficial, tem a questão da paralaxe, né? Qual a altura que o seu olho está com relação ao tubo graduado. Então, desprezar aqui, no caso de fluidos com a massa específica tão diferente assim, não induz ou não leva a erros muito significativos, tá? Porque a gente já tem uma certa quantidade de incertezas aí que torna esse processo de medida de pressão inerentemente, né, fatores inerentes que tornam esse processo de medida de pressão não muito preciso, né, medida de pressão não muito precisa, justamente porque isso daqui a gente precisa medir o H, né, e a medida do H não é tão trivial assim, né, na prática, né, tem um monte de fonte de erro ali, tá? Beleza? Bom, aqui uma questão de ter fluidos com várias camadas, né, então imissíveis, é claro, né? Então, gama 1 H1, mais gama 2 H2, mais gama 3 H3, mais pressão atmosférica, né? Se eu quisesse saber P1 aqui, tem que sair somando aqui a contribuição de cada coluna de fluido ali, né? E é claro, se eles todos tivessem a mesma massa específica, né? Coloca o gama em evidência, H1 mais H2 mais H3, mais pressão atmosférica, né? E aqui o P1 absoluto, né? Fazendo essa conta do jeito que está mostrado ali, o P1 é absoluto, né? Porque está somando a pressão atmosférica ali. Se eu quisesse a manométrica, é só ficar com essa parte aqui, né? Tá? Trivial, né? Tranquilo aí, né? Bom, eu falei ontem, né? A aula de hoje vai até às 10 e amanhã a gente vai até às 11, porque eu tenho uma reunião daqui a pouco. Então, vou fazer a paradinha agora, que já são quase 9 horas, né? A gente andou 55 minutos, faz uma parada de 10 minutos e aí volta umas 9h05, 9h10. Tá? Alguma dúvida aí? Alguém quer aproveitar a parada para tirar dúvida, fazer alguma pergunta do que foi aí? Por enquanto, nada muito diferente do que vocês já conhecem aí, né? Tranquilo aí para todo mundo? Então, beleza. Então, daqui a 10 minutos a gente volta aí.